Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então logo cedo Boaz ele vai com uma missão, ele vai com um propósito. O coração dele está apaixonado. Ele quer resgatar Ruth, Noemi, seus bens e gerar, a prosperidade ao falecido, ao marido de Ruth. E ele vai e ele sai para exercer esse direito. Lembra a palavra Goel, a palavra em hebraico, é esse o resgatador, esse parente próximo que teria essa honra, esse privilégio e esse dever de resgatar a família, de comprar de volta aquelas que haviam sido vendidas e perdidas e agora estavam sozinhas. E diz que ele vai e senta aos portões da cidade. Os portões da cidade antigamente eram onde os líderes ficavam. Eles sentavam ali, eles conversavam, eles resolviam as situações ali, todos os líderes da cidade, os homens mais experientes, os homens mais velhos. E é interessante que fala que naquele momento exato, o resgatador passa por ali. Uma vez um pastor disse para mim assim: são os encontros divinos que Deus prepara. A Mari teve uma situação parecida, a Mariana aqui, que está indo para Campo Mourão. A gente vai orar por ela, ela fez até o bazar dela ontem para arrecadar fundos. E sempre que você decide seguir ao Senhor, as oposições se levantam. A Mariana tem enfrentado muita dificuldade com a mãe dela. A mãe dela não quer que ela vá de jeito nenhum, está falando que isso é uma loucura, o que ela está fazendo. E é interessante que ela saiu com a mãe e, de repente, elas encontram um encontro divino, uma amiga da mãe que tem uma filha que é missionária e compartilha o testemunho, e aquilo acalma um pouco o coração da mãe da Mariana, e Deus continua trabalhando, direcionando os passos da Mariana. E nesse momento que Boaz está na porta, esse homem, o resgatador, ele passa. Algo interessante, porque se você estudar a palavra, fala assim, como se fosse fulano de tal. Boaz, ele sabe o nome da pessoa, ele cita o nome da pessoa, mas a pessoa que escreve o livro não cita, mantém fora do livro o nome da pessoa. Ele diz aqui: meu amigo, venha cá. Acho que ele não merece a honra, de ter o seu nome aqui nas Escrituras. Apenas: meu amigo, vem aqui. Esse resgatador que passa, Boaz o chama e ele senta-se ali e ele fala com as pessoas. E o verso 3 diz assim: depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você. E depois eu a resgatarei, respondeu ele. Então, essa é a situação. Boaz está reunido com os líderes, o homem passa e ele fala assim: vem cá, há uma situação, Noemi está de volta e a terra dela está disponível para ser resgatada. Você quer fazer isso? Você é o parente mais próximo. E a resposta desse homem qual é? Eu quero. Qualquer um se interessaria por um pedaço de terra, por um bem material. Opa! Noemi já é idosa, já é senhora, tem uma terra à disposição, eu quero, eu aceito, eu resgato, eu compro. Esse parente mais próximo, ele tem essa ideia, de resgatar. E eu acho interessante o coração de Boaz. Ele fala assim: se você quiser resgatar, você resgata. Mas se você não quiser, você me fala, porque eu vou resgatá-la. Imagina essa resposta para Boaz quando ele diz assim: eu quero, eu vou resgatar Noemi, eu vou resgatar a propriedade dela. Ele deve ter ficado abalado, mas confiante. E eu quero compartilhar isso com vocês, gente. Às vezes acontecem situações nas nossas vidas que nos abalam, mas nós temos que continuar o quê? Confiantes, firmes em direção ao alvo. Todos nós estamos passando por momentos difíceis.
Todos nós estamos passando por essas situações que vêm contra as nossas vidas, justamente até para testar a nossa fé, para provar a nossa fé, para ver o quanto que nós resistimos. E nós precisamos permanecer firmes no Senhor. E eu quero chamar a atenção para vocês disso aqui. Esse homem, esse resgatador, mais próximo do que Boaz, ele olha para aquela oportunidade e ele diz assim, eu quero. Lembra que eu falei agora aqui com a missionária? Ela olhou para as pessoas. Esse homem olha para o bem material. Poxa, o terreno me interessa. A posse me interessa. O dinheiro me interessa. A riqueza me interessa. Noemi já é idosa, né? E eu quero sim, eu vou resgatar. E aí Boaz continua, no verso 5. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Então não são apenas as terras. Você vai adquirir também, você vai resgatar também Noemi e Ruth. E de Ruth você terá que ter um filho para que o nome do falecido continue vivo em Israel. Essa era a lei, essa era a maneira que eles faziam. Quando o falecido morria, o outro irmão casava, o parente mais próximo com a moça, e o filho recebia o nome do falecido para que o seu nome continuasse em Israel. E quando Boaz diz isso, esse homem, o resgatador, ele fala assim, opa, peraí, agora surgiu um problema. As coisas e as pessoas. As coisas me atraem, os bens materiais me atraem, mas as pessoas são um problema. Essa é a resposta dele, esse é o coração. Gente, é uma frase comum que as pessoas dizem, e uma vez eu li e me marcou. As coisas mais importantes do mundo não são as coisas, são as pessoas. As pessoas é que importam. Como a missionária viu ali, as pessoas é que são importantes. E nós precisamos crescer nisso. Às vezes nós só olhamos para nós só olhamos para o material, nós só olhamos para aquilo que eu posso receber em troca, em favor, e deixamos de lado o quê? O que tem verdadeiro valor, o que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que são as pessoas. As pessoas é que importam. O nosso coração precisa estar para as pessoas, para as crianças, para os adultos, para os idosos, para os adolescentes, para as pessoas. Aquelas a quais o Senhor entregou a própria vida por elas. As coisas passam. As coisas passam. As pessoas são importantes. E que esse seja o nosso olhar, que a gente venha ver o indivíduo, a pessoa, o coração, e tratar todos com respeito, com carinho, com amor. As pessoas são importantes. Diante disso, o resgatador respondeu no verso 6, nesse caso não poderei resgatá-la. Para mim não dá, pois porém em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Então ele responde, olha, eu não vou poder resgatá-la não, Boaz. Eu volto atrás da minha palavra, eu não vou resgatá-la. E essa ideia, né, de ter que dar continuidade, de ter que assumir Ruth, de ter que assumir Noemi, ele já fica meio que preocupado. Outra coisa, possivelmente esse homem tinha já os seus familiares, imagina outros filhos e o conflito na família, e todo esse problema, e o inventário, e todo esse conflito familiar que nós sabemos, que vem desde sempre. Imagina, novos filhos e uma nova família, a confusão que isso daria. E ele fala assim, resgate-a você. E essas são belas palavras, que soam com alívio ao coração de Boaz, que por um momento aquele homem diz, eu vou resgatá-la, e agora resgate a você, Boaz. Amém, glória a Deus, eu vou, eu quero. Por isso que nós precisamos acreditar sempre. Nós precisamos continuar firmes sempre. Gente, uma das coisas que eu quero encorajar vocês, nós não caminhamos por vista.
nós caminhamos pela fé. Às vezes nós olhamos ao nosso redor e as coisas estão muito difíceis. A situação está desmoronando, mas nós caminhamos em direção ao alvo, nós caminhamos pela fé, crendo que o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E foi o que ele fez, ele continuou e ele ouve essa resposta: não, você vai resgatá-la. E o verso 7 fala assim: antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedades fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, tirou a sandália. Então, esse era o costume de antigamente em Israel. Eu vou ler para vocês Deuteronômio 25, os versos de 5 a 10, que falam sobre esse costume, esse assunto. Fala assim: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ele irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. E os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele e cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência de seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Então, era algo sério, né? O homem que rejeitasse dar continuidade à família do irmão ficava como que um amaldiçoado. Então, é uma situação complicada. A sorte desse possível resgatador era que Boaz queria, ele estava ali disposto a resgatar essa mulher. E assim que ele diz não, tudo bem, não precisa, só pega o sapato, e ele diz: eu quero, eu vou ficar com ela, eu vou resgatar essa mulher. Pode comprar você. Verso 9 e 10, voltando lá em Ruth. Versos 9 e 10. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família e dos seus registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Então Boaz, ele aproveita a oportunidade agora diante dos líderes e ele diz: eu vou assumir Ruth, vou cuidar de Noemi, vocês são testemunhas, as pessoas eram testemunhas, vou cumprir a responsabilidade com o falecido e Ruth será a minha esposa. E eu quero chamar a atenção para vocês agora do seguinte: vocês lembram a história de Ruth? Quando Ruth está em Moabe com Noemi, ela perde o seu marido. Noemi diz assim: olha, eu vou voltar para a minha cidade, eu vou voltar para Belém. E Ruth, ela fala assim: eu vou voltar com você. O seu Deus será o quê? O meu Deus. Onde você for, eu estarei com você. Não me peça para ir embora, não vou me afastar de você.
E esse é o ponto principal. Ruth decide seguir a Deus. Ruth decide se agarrar ao Senhor. E ela volta com poucas expectativas. Mas o mais importante ela está fazendo: se agarrar a Deus. E o Senhor tem coisas maravilhosas para Ruth, que vão surpreender Ruth, que ela nem imagina. Simplesmente pelo fato dela humildemente se agarrar a Deus e confiar em Deus e ser fiel com Noemi. Vou voltar com ela. E de repente Deus começa a trabalhar na vida dela. É uma mulher que parecia estar condenada a cuidar de uma idosa, de uma senhora. E de repente diz assim: filha, eu tenho algo mais para você. Eu tenho um marido. Lembra que Noemi falou assim, ela abençoou a vida delas e ela dizia assim: vão, que o segundo casamento de vocês seja melhor do que o primeiro, que vocês estão livres para casar, vocês foram fiéis aos meus filhos, estão livres. E ela diz: não vou. Mas essa bênção que Noemi derrama sobre a vida dela se cumpre agora, com Ruth conhecendo esse homem Boaz, um homem íntegro, um homem de Deus, que quer cumprir a palavra de Deus, que quer respeitar essa mulher, que quer cuidar de Noemi. E essa é a lição de Ruth, que se submete ao Senhor e o Senhor honra a sua vida. E cada um de nós, gente, ao nós nos submetermos a Deus, ao nós obedecermos ao Senhor, ao nós nos humilharmos diante de Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai nos exaltar. Ele vai nos exaltar, Ele vai erguer as nossas cabeças, Ele vai trazer coisas que nós nem imaginamos. Porque o Senhor nunca vai ser nosso devedor. O Senhor sempre vai fazer mais para nós do que nós para Ele. Sempre. É o coração de Deus. É o coração de Deus. E ela confia em Deus. Muitas vezes nós não somos abençoados, nós não vemos o poder de Deus nas nossas vidas porque nós não damos passos de fé. Nós não confiamos em Deus, nós não queremos sair daquela zona de conforto. E quando você não confia em Deus, quando você não se move, fica tudo parado. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos dar passos de fé e ver o Senhor movendo nas nossas vidas. E Ele diz para as pessoas: vocês são testemunhas, né? O casamento civil ali acontece naquele momento, as pessoas são testemunhas do que está acontecendo. Verso 11 e 12. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça ao Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Então as pessoas começam a abençoar e a dizer certas coisas e a mencionar o nome de certas pessoas. Eles confirmam, né? Sem dúvida, eles vibram com o que está acontecendo, com alegria na vida de Boaz e de Ruth, e falam que seja como Raquel e Lia, as matriarcas da nação de Israel, né, que sejam prósperas, que tenham essa bênção, que vocês tenham essa bênção. E é interessante porque Raquel e Lia tiveram filhos que foram especiais, e nós já lemos aí, eu acho que você já notou, Ruth, a sua descendência é especial, é uma descendência abençoada. Nós vamos falar mais sobre isso. Que seja como a família de Pérez. A história de Pérez é uma história interessante, depois você lê lá em Gênesis, no capítulo 38, mas é uma história parecida. Judá, ele tem 3 filhos, Er, Onã e Selá, e Tamar casa com um dos seus filhos, Er. Ele morre porque o homem era um homem que não obedecia a Deus, era um homem que fazia coisas terríveis, e o Senhor permite que ele morra. Ela casa com o irmão também morre, aí o pai fica preocupado: opa, essa mulher é a viúva negra, né? Não vou deixar ela casar com o meu 3º filho. E aí ele conta uma história, manda a mulher embora,
E Tamar fica esperando o jovem crescer e nada, ela percebe que Judá está enganando ela. Quando ela fica sabendo que ele está passando por ali, ela se disfarça de prostituta e tem um caso com Judá, fica grávida, e aí ela pega ali os pertences dele, vocês conhecem a história, já devem ter lido, e ela fica grávida de gêmeos, e Judá fala, essa mulher é mais justa do que eu, ele queria matá-la, porque ela cometeu adultério, e ela fala assim, não, o filho é teu, Judá. E aí ele fica todo, não, ela é mais justa do que eu. E aí ela está grávida de gêmeos, né? Um é Zerá e o outro é Pérez. E Zerá sai primeiro, assim, a mão, a parteira coloca uma fitinha no braço, é o que saiu primeiro. De repente ele volta para dentro da barriga e Pérez sai, né? E é o filho ali que tem a primogenitura espiritual. E é uma história interessante. Eles abençoam com essas palavras, né? Que sejam como a família de Pérez, que seja como as matriarcas de Israel, abençoando Ruth e Boaz, esse novo casamento, essa nova família. E aí o verso 14. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é mentor, que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Então as mulheres começam a louvar a Deus pela vida de Noemi, que agora tinha um neto, que agora era uma mulher famosa. E eu quero encorajar vocês quanto a isso, pessoal. Nas nossas vidas nós passamos por ciclos. Noemi tem uma fase boa, de repente ela vai lá para Moabe, passa a pior fase da vida dela, e agora Deus dá novamente uma fase especial na vida dela. Ela tem esse netinho, ela tem essa perspectiva, ela tem essa família, ela vê a graça de Deus sobre a vida dela. Mas é importante nós esquecermos o passado. É importante nós olharmos em direção ao alvo, nós seguirmos em direção ao alvo. É importante nós irmos adiante, nós irmos para aquilo que o Senhor tem para nós. Não ficar preso no passado, parado na história para sempre. Ela diz assim, não, chega de Moabe, eu vou voltar para o meu Deus e para a minha cidade. Eu vou seguir, a minha vida precisa continuar. E ela continua, ela vai em frente. E eles louvam a Deus por ela e fala que não a deixou sem resgatador. Uma pobre mulher, Noemi, que se acerta com Deus e o Senhor a abençoa e ela acaba sendo vó de Davi, o rei Davi. Davi, a herança, a linhagem do Messias, Jesus. Simplesmente pelo fato de que ela um dia colocou no seu coração e disse, preciso voltar para perto de Deus. Preciso voltar para perto de Deus. E foi isso que aconteceu. Os dias difíceis passam. É bom nós lembrarmos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós passamos por certas coisas e nós não entendemos o porquê, mas Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus está moldando o nosso caráter. Deus está fortalecendo a nossa fé. E é importante nós crermos nisso, confiarmos nisso. Verso 17. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E eu quero concluir com algumas observações nessa parte. Noemi tem um filho. Elas começam a clamar, né?
E ele é o pai de Davi, essa linhagem de Davi. O retorno de Noemi para Belém é que sai a origem, né, as raízes de Davi em Belém. E é o que fazem no recenseamento na época de Jesus, o quê? José e Maria terem que voltar para Belém, aonde nasce quem? Onde nasce o Messias, Jesus Cristo. Esse casal, Ruth e Boaz, é a raiz o motivo pelo qual Jesus nasce em Belém. Começa aqui algo incrível, como Deus tem o seu plano perfeito na vida de cada um de nós. Uma das coisas que Deus tem falado comigo, gente, é que estava estudando João ontem, e com um amigo, e João Batista, ele fala assim: ninguém pode receber aquilo que não lhe foi dado do céu. Em outras palavras, Deus, ele tem o que ele tem para cada um de nós. E nós não precisamos querer viver a vida de uma outra pessoa. O Senhor, ele tem escrito o que ele tem para você, a tua história, como é que ele quer te usar, o propósito que ele tem para você. E é importante você se achar ali e ser satisfeito nisso. Porque os discípulos começaram a questionar João Batista assim: olha, Jesus está batizando e muita gente agora tem seguido a ele. E ele fala assim: glória a Deus, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele sabia qual era a missão dele, qual era o propósito dele, e estava satisfeito com aquilo. E eu quero concluir com alguns pensamentos. Nós vemos essa história de um homem que vem um parente próximo para redimir essa mulher, essa família, e nós vemos o final feliz na vida de Noemi, na vida de Ruth, e nós vemos Jesus no livro de Ruth, de algumas maneiras. Vocês se lembram que o Redentor, a única pessoa que poderia comprar a propriedade, resgatar as pessoas, deveria ser o quê? Um familiar, um parente próximo. Teria que ser um deles, um parente próximo para poder resgatar. E Jesus, quando ele vem nos resgatar, ele se faz o quê? Um de nós, ele se faz um ser humano. O Senhor poderia enviar os anjos para nos resgatar. Mas aí não seria esse parente próximo. Por isso que Jesus se faz um de nós. Se torna próximo a nós, um ser humano. Deus se faz homem, para poder ter esse direito de resgatador. Esse resgatador, ele tinha o direito de resgatar também os parentes da escravidão. E Jesus, quando ele vem, ele nos resgata do quê? Do pecado e da morte. Então nós vemos essa imagem de Boaz, Cristo, nós vemos Cristo no livro de Ruth. Ele deveria resgatar também a terra, a propriedade, e o Senhor Jesus vai resgatar a terra que foi criada por Deus, dada a Adão e Eva. Eles entregam para Satanás com o pecado, mas o Senhor, ele, na sua morte na cruz, ele toma de volta a posse da terra. Satanás ainda é o príncipe desse mundo, mas em breve o Senhor vem para tomar posse da sua terra. Algo interessante também, Boaz, ele não está interessado na propriedade de Ruth e de Noemi. Ele faz tudo isso por amor. Ele é movido por amor. E foi por amor que o Senhor Jesus se entregou por nós. Foi o amor de Cristo que fez com que ele se entregasse por nós. Não havia nada de bom em nós para que ele nos desejasse. Foi simplesmente o amor. E Boaz, ele faz tudo isso em amor. E ele toma Ruth como sua noiva, como sua esposa. Nós, a igreja, somos a noiva de Cristo. E ele dá um futuro para Ruth. E o Senhor tem um futuro preparado para nós. Novos céus, uma nova terra, onde não haverá mais lágrima, nem dor, e viveremos para sempre com Deus. Porque nesse mundo que nós vemos aqui é um mundo de dores. Nós temos amigos,
familiares, que nós não sabemos quanto tempo ainda estarão aqui. Estão em breve indo para a presença de Deus. Esse é um mundo de dores. As pessoas morrem, nós sofremos, nós passamos por dificuldades. Mas o Senhor tem um futuro para nós. Novos céus e uma nova terra, onde os nossos corpos serão transformados. Onde nós não sofremos mais com a doença, com o câncer, com paralisias, com doenças que destroem o nosso corpo. Mas nossos corpos serão incorruptíveis e viveremos a eternidade com Deus no céu. E é nisso que nós devemos nos focar. No Senhor, no céu, nas coisas do alto. לבשר הנביא